Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus, o nosso amado e querido Salvador. É com muito prazer que nesta noite eu venho aqui vos falar mais uma vez, em mais um vídeo da Palavra de Deus, esta palavra que foi pregada pelos apóstolos, esta palavra que também fora falada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que através do seu Santo Espírito nos inspira nesta noite maravilhosa, para que nós venhamos não falar de nós mesmos, mas falar a palavra santa do Senhor como ela é, sem maquiagem, sem retoque. Esta é a palavra de Deus, a qual muitos deveriam falar verdadeiramente desta palavra e não pregam ela como ela é. Às vezes pulam determinados versículos e menosprezam outros. Não, amados, a palavra do Senhor, ela é a palavra eficaz, é que penetra entre a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Esta é a palavra de Deus, no seu íntimo, ela fala no nosso coração. Palavra essa que um dia nós aceitamos e hoje nós apregoamos para todos aqueles que querem ouvir o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Mas, no falar essas palavras aqui, eu já vos convoco para você fazer parte do canal, a Bíblia falando aos corações, e esse que vos fala aqui é o seu irmão em Cristo, irmão Aguinaldo Monteiro, e é com muito prazer, com muita reverência nesta palavra, amor de Deus no coração, é que eu venho trazer aqui mais uma porção do Evangelho de Cristo para o meu e para o seu coração. E já desde já eu peço aqui o seu like, a sua participação aqui no canal, o seu compartilhamento, deixa aí o seu comentário também, para que você venha receber todos os vídeos que nós já expomos até agora no canal. E eu tenho certeza que Deus irá falar mais uma vez no seu coração. Não repare, às vezes nós repetimos alguma palavra, mas nós estamos aqui para expor o verdadeiro Evangelho. Aquele Evangelho que um dia nós conhecemos há 37 anos atrás, eu conheci esse Evangelho santo e poderoso. E hoje estamos aqui na caminhada, estamos aqui levando esta palavra, não temos ainda filiação de nenhuma igreja evangélica, mas temos o nosso ministério próprio também, e a qual também faço parte ali do ministério A Bíblia em Foco, do pastor Levi Longaray, a qual eu assisto também pelo YouTube, e me sinto muito privilegiado também de todos os ensinos a qual passa o seu canal. Canal este abençoado. E não estou aqui, amados, para fazer propaganda para o canal do nosso irmão, mas é uma bênção. É uma bênção e eu creio que você já ouviu falar nesse canal abençoado do pastor Levi Longaray. Você que ama a palavra de Deus, você que ainda guarda com muito amor e fé os usos e costumes, você que não se contaminou com os programas de hoje em dia, que tem adentrado nas igrejas, muitos ensinamentos ao contrário da Santa Palavra de Deus. Então, este canal é para você também.
você que valoriza as Sagradas Escrituras, você que tem o temor de Deus no seu coração, você que não se contamina com outros ensinamentos, ao contrário das Sagradas Escrituras. Então, este canal é para você. Não é indiferente. Aqui, aquilo que nós apregoamos aqui também no canal, a Bíblia falando aos corações. E muitos vídeos ali do pastor Levi, eu também assisto e dou meus comentários, e como eu desejo também que é você que nos presencia nesta noite, que nos assiste tão carinhosamente, você venha também nos prestigiar, venha comentar, como a nossa irmã Nashi, ali de Portugal, esse casal abençoado, e outros mais também, que às vezes comentam também no canal. Então é a você que eu faço cada vídeo. E mais uma vez aqui também eu venho fazer esse vídeo também para o canal. E hoje aqui nós vamos expressar aqui nas Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus. Nós vamos meditar aqui em mais uma porção importante da Palavra Santa do Senhor. E convido a todos vocês, amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, para nós meditarmos aqui em Efésios, capítulo 1, versículos 4, versículo 4. 4 e 5. Apenas 2 versículos só para a nossa meditação, e que você preste bastante atenção nessa palavra que não é minha, mas é a palavra de Deus. E com muita reverência, com muito amor, com muita fé e com muito zelo, a santa palavra de Deus é que nós vamos trazer esta mensagem nesta noite gloriosa. Eu me encontro aqui no meu trabalho material e aproveitando aqui o silêncio da noite, é que a gente expõe a palavra de Deus aqui pela direção do Espírito Santo de Deus, que é o mais importante. E nós vamos aqui então estar falando sobre esta mensagem maravilhosa, que o tema é as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. É o título da mensagem aqui registrada aqui em Efésios, capítulo 1, a qual nós estaremos lendo apenas 2 versículos só, e os demais aqui abaixo, aqui, na folha da nossa Bíblia, aqui atrás, aqui, nós estaremos comentando, de acordo aqui com o autor aqui, tem nos passado também, ele faz aqui um estudo maravilhoso, também na página seguinte, a qual nós estaremos falando a respeito de eleição e predestinação, tá? Meus queridos e amados irmãos. Então, leiamos a Santa Palavra de Deus, versículo 4 e 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aqui, amados, vamos meditar então na Santa Palavra de Deus. Ela é muito importante quando nós meditamos nessas verdades, a qual o grande apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa epístola maravilhosa. Nós vamos ver aqui que o tema de Paulo é Cristo e sua igreja.
Foi escrito lá cerca de 62 depois de Cristo. Então, é importante nós enfatizarmos as epístolas paulinas de Paulo, porque ali ele expressou verdades profundas a respeito aqui da eleição e predestinação. Então, nós fomos eleitos em Cristo e, como algumas pessoas falam, mas eu já nasci nessa religião e vou morrer nessa religião dos meus pais e nada vai mudar o meu modo de pensar ou de agir. Então, eu tenho aprendido assim, tenho aprendido assado. Não, amados, nada disso nos garante a salvação se nós não estivermos em Cristo Jesus, o nosso amado e querido e eterno Salvador. E o apóstolo Paulo aqui, ele nos mostra, aqui nos seus relatos, como nos diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, que quer dizer amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, ele tem nos escolhido. Por isso que ele diz na sua santa palavra, vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, melhor dizendo. Então, nós sabemos que é uma grande honra, um grande privilégio saber que ele tem nos escolhido. Muito antes de nós virmos ao mundo, ele já nos escolheu no ventre da nossa mãe. Já sabia qual toda a nossa trajetória aqui na Terra. Desde os nossos primeiros passos, assim que nós nascemos, e determinado período da nossa vida, ele já nos conduzia. Então, por mãos fortes, as mãos poderosas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é muito maravilhoso aqui a palavra santa do Senhor, nesta noite, a qual nós estaremos aqui enfatizando. Não pretendemos fazer um vídeo muito longo, até para não enfadar os irmãos, mas tudo é dentro da direção do Espírito Santo. Porque também não adianta a gente fazer um vídeo aí de curto tempo e não se expressar tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus nos coloca aqui à disposição dentro das Sagradas Escrituras. Então também não adianta também eu falar de mim mesmo e não ter base aqui dentro das Sagradas Escrituras. Então, tudo aqui que eu vou falar aqui nessa noite tem base dentro das Sagradas Escrituras. Então, vamos lá. Aí diz aqui a palavra eleição. É o quê? O que significa a palavra eleição? Vamos ver aqui. A escolha por Deus daqueles que creem em Cristo é uma doutrina importante. Aí está falando aqui, para nós vermos lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29 ao 33, e também Romanos 9, versículo 6 ao 26, 11, versículo 5, 7 e 28, Colossenses, capítulo 3, versículo 12, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo... Não, perdão, amados. É capítulo 1, isso mesmo. E versículo 4, também para a nossa meditação. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. E Tito, capítulo 1 e verso 1. A palavra grega para eleição se chama egregoi. Refere-se à escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. Então, nós podemos ver ali o povo de Israel, que foi um povo escolhido também por Deus
para ser uma nação diferenciada perante todas as nações ao seu redor. Nós vemos que quando Israel sair ali do Egito, era uma mistura só. Ali tinha várias pessoas de várias graduações de classes, línguas, diferente do povo de Israel. Era uma mistura só, mas o povo de Israel, ele tinha que ser puro, para não se contaminar com essas nações ímpias, com essas nações idólatras, a qual ali estava no meio deles. E quando nós falamos da palavra eleição, significa um povo separado para Deus. Quer dizer, uma propriedade peculiar de Deus. Assim é eu, assim é você, porque Ele nos predestinou, Ele nos escolheu. Antes de nós adentrarmos a este mundo, através ali do ventre da nossa mãe. Através da concepção, Ele já sabia o que eu, você, nós iríamos ser aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes tem muitos que às vezes até ignoram isso. Às vezes aponta até de dizer assim, mas eu já nasci assim mesmo. Vamos supor, amados, por exemplo, uma pessoa que ela rouba, ela mata. Não, amados, Deus não traçou isso para o homem, mas devido ao pecado, o pecado é destruidor, o pecado é oposto. Então, aí a pessoa, às vezes muitos querem culpar os pais de determinado humilhante. Não. Nós sabemos que o pecado ele traz consequências devastadoras na vida dos seus praticantes. E somente Cristo é quem pode transformar. Então aí a gente vê o privilégio de sermos eleitos por Cristo Jesus. Eleitos também pelo Pai, eleitos também pelo Espírito Santo de Deus, a Trindade Santa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque sem a presença do Espírito Santo de Deus, não há conversão. Porque ele é que convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo eterno de Deus. Então, vamos lá. Aí diz aqui, que Deus em Cristo escolheu um povo para si mesmo, a fim de que sejam santos e inculpáveis diante dele. Então, nós sabemos que, às vezes, muitos podem pensar assim, mas nós somos pecadores, nós somos falhos, o homem dificilmente ele vai conseguir alcançar a salvação e a perfeição por si mesmo. Todos nós somos falhos, realmente. Todos nós somos pecadores. Já nascemos sobre a pecaminosidade de Adão e Eva. Já nascemos, já herdamos essa culpa de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, o pecado é comparado como uma mancha. É assim como a gente esbarra em determinado produto e aquele produto vai manchar a nossa roupa. E assim é o pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo, ele nos lava e nos purifica de todo pecado, de toda culpa, a qual o pecado possa produzir em cada um de nós aqui na terra. Por isso que ele derramou o seu sangue, para nos purificar, para nos lavar, para nos lapidar como uma joia preciosa para si. Assim é Deus, o nosso Pai amoroso. E Deus foi tão bom que ele ainda deu o seu Filho amado, aquele Filho que estava com ele, mas desceu às partes mais baixas para
resgatar a mim e a você, amado e querido ouvinte, desta palavra maravilhosa. Esta palavra que um dia ela vai nos julgar, mas nós naquele dia seremos justificados por Cristo Jesus. Se nós andarmos em obediência a esta palavra ela não é minha, esta palavra é a palavra santa de Deus, a qual nós estamos fazendo menção nesta noite. E num assunto tão glorioso, que é a eleição e a predestinação. Aí diz aqui, essa eleição é uma expressão do amor de Deus, que recebe como seus todos os que recebem seu Filho Jesus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. A doutrina da eleição abarca as seguintes verdades expressas na palavra de Deus, leiamos abaixo. Diz assim, primeiro parágrafo, a eleição é o quê? Cristocêntrica, isto é, a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo. Então não tem outro caminho, não tem outro personagem, porque nós sabemos que o único que subiu ao madeiro foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não adianta o homem querer criar vários caminhos aí, como a gente vê nas seitas falsas. Outros chegam até a dizer, todos os caminhos levam a Deus. Não, o caminho é só Jesus. Para o céu não tem atalho. Por isso que ele falou, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem outro caminho, não tem atalho para o céu. Só Jesus Cristo salva, cura e liberta o homem do seu pecado. E liberta o homem da condenação eterna. E breve virá para arrebatar aqueles que creem nesta palavra, aqueles que um dia aceitaram o seu sacrifício vicário naquela cruz, aqueles que estavam mortos nos seus pecados, mas que um dia tiveram um encontro com Jesus, como eu e você. Então aguardamos este dia glorioso. Ora vem, Senhor Jesus. Mas diz aqui, Deus nos elegeu em Cristo para a salvação. O próprio Cristo é o primeiro de todos os eleitos de Deus. Porque ele foi eleito por Deus, veio às partes mais baixas desta terra, como anunciante desta salvação, a qual ele próprio, como Salvador de toda a humanidade, ele se deu por mim, ele se deu por você. Ali sofreu naquela cruz, até chegar ali ao madeiro, derramou o seu sangue para que nós hoje pudéssemos estar aqui, falando deste amor glorioso em Cristo Jesus. Esse amor que supera todas as coisas, este amor que supera o ódio ali a qual os judeus tiveram para com ele, sendo ele ali o Filho de Deus, sendo ele ali um eleito de Deus, para que fez nós também eleitos através do seu sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. A respeito de Jesus, Deus declara, eis aqui o meu servo que escolhi. Está lá em Mateus, capítulo 12, versículo 18, Isaías, capítulo 42, verso 1 e 6, para os irmãos conferirem. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4,
também fala dessas verdades, a qual os irmãos podem meditar também aí nos seus lares. E aqui eu vou meditar aqui rapidamente, aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, como está aqui no texto aqui de referência, aberto. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Fé na palavra de Deus, tá, amados? Para que nós possamos, então, conhecer todos os preceitos de Deus, a qual Deus tem, através da pessoa do Espírito Santo, passar dentro de nós essas verdades da palavra de Deus. Essa eleição é uma expressão do amor de Deus, que recebe como seus todos os que recebem seu Filho Jesus. Então, a salvação é um presente, a qual o Senhor Jesus Cristo, Ele oferece para mim, Ele oferece para você, nesta noite gloriosa, e Ele quer também te salvar. Ele não quer que você se perca, mas que todos sejam salvos, que todos venham ao conhecimento da palavra de Deus, a qual está sendo apregoada nesta noite gloriosa. A doutrina da eleição abarca as seguintes verdades. Aí diz aqui, ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Não, amado. Então, às vezes muitos falam até assim, mas eu tenho fé, eu já sou de Deus, eu já não faço mal para o meu próximo, eu só faço bem, eu dou uma cesta básica para o meu irmão que está necessitado, eu não tenho vícios nenhum, mas tudo isso, amados, não nos garante a salvação. Porque a salvação, ela não é assim pelas obras. Porque se assim fosse, todo rico ganharia a salvação. Porque tem muitos que fazem caridade. Nós vemos muitas pessoas aqui nessa terra, jogadores de futebol, empresários, tantas pessoas que têm um bom coração, sim, na verdade, mas nada disso garante, porque a fé, sem as obras, ela é morta, e vice-versa. E também, muito menos também se a pessoa tiver uma fé em outras coisas deste mundo, nos ídolos mortos, feito por mãos humanas. Nada disso, amados. Nada disso vai nos levar ao céu. Então, nós temos que manter a nossa fidelidade a Cristo, porque somente Ele é quem pode salvar. Você pode meditar na palavra de Deus, aqui que ela vai dizer tudo aquilo que eu estou lhe dizendo aqui, ela vai te falar, vai te esclarecer. Porque esta palavra que tanto ela corta para lá como ela corta para cá. É a espada de dois gumes de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você possa nem concordar comigo, com as minhas palavras. Mas a fé sem as obras, ela é morta. E não foi eu que estou dizendo isso. Mas o Senhor Jesus, Salvador Jesus Cristo, Ele falou ali para aquele jovem rico que o foi ali procurar, quando ele estava passando ali no meio daquela multidão toda. Aí aquele jovem rico, então, ele falou para o mestre, mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna?
Aí o Senhor e Salvador Jesus Cristo falou para ele, na sua simplicidade, falou para ele, sim, tu conhece os mandamentos? Aí ele falou, sim, Senhor, eu conheço, eu guardo meus mandamentos desde a minha meninice, desde os tempos de criança, mas né, podemos dizer assim, amados, que não condiz com a verdade daquele jovem, porque se ele guardasse os mandamentos do Senhor e obedecesse os mandamentos do Senhor, ele não se apegaria às riquezas materiais, porque se torna também um ídolo na vida da pessoa, aos bens materiais. Então, aí se descumprimenta aquele mandamento que fala, né? Adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, quer dizer, aquele jovem ali, então, ele ouviu aquela palavra do Senhor e depois o Senhor Jesus ainda acrescentou mais ainda. Muito bem. E tu disseste muito bem, podemos dizer assim. Mas ainda lhe falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dê aos pobres e venhas a mim, e terás então um galardão nos céus, terás um lugarzinho no céu. Mas além dele não seguir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não obedeceu aquela palavra tão amorosa que o Senhor Jesus Cristo tinha dado para ele, aquele conselho. Aí o Senhor e Salvador Jesus Cristo, depois que aquele jovem se retirou pesaroso e triste, falou para os seus discípulos que dificilmente entraria um rico no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que ele falou isso, amados? Pela atitude daquele jovem. E viu no seu coração que ele era apegado aos bens materiais. Como quem diz, não, Senhor, Eu, no pensamento dele, ele deve ter pensado assim, não, eu não vou deixar minhas riquezas, que foi uma herança, pode até ter sido uma herança dos pais dele para ele. Não, eu não vou deixar minha herança, aquilo que eu tenho direito, e para dar ao meu semelhante, aos pobres, para seguir ao Senhor Jesus Cristo? Não, de modo nenhum. Então ele preferiu ficar com a sua riqueza do que aceitar o convite amoroso do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados. Então vocês estão meditando aí quão sério a gente rejeitar e quão danoso é para a nossa vida espiritual e a nossa vida física também, a gente rejeitar o convite de Cristo Jesus, para sermos transformados por Ele. Aí diz aqui o parágrafo 2. A eleição é feita em Cristo, pelo seu sangue, em quem Cristo, pelo seu sangue, se tornou o Redentor de toda a humanidade através do seu sacrifício vicário na cruz. Sendo assim, a eleição, ela é fundamentada o quê? Na morte sacrificial de Cristo no Calvário, para nos salvar dos nossos pecados. É verdade, mano. Porque se não fosse esse sacrifício vicário de Cristo, não adiantaria nada eu estar aqui falando deste mesmo amor para você, meu amado e querido ouvinte da Palavra de Deus. Não adiantaria nada a gente se sacrificar todo, caminhar aqui na face da terra para a casa de Deus, mas se ele não tivesse feito aquele sacrifício perfeito ali por nós, aquele sacrifício de humilhação, foi humilhado, foi esbofeteado, foi cuspido, foi traído por Judas Iscariotes,
e por tantos outros ali no tempo dele ali, mas ele cumpriu à risca tudo aquilo a qual os profetas tinham falado dele. O profeta Isaías, tantos outros profetas falaram do seu sofrimento. Mas diz aqui, era ter um povo para si mediante a morte redentora de Cristo na cruz. Sendo assim, a eleição é fundamentada no seu sacrifício vicário, para nos salvar, nos remir de todo pecado, de toda culpa a qual o pecado produz na vida dos seus miliantes. Terceiro, a eleição em Cristo é, em primeiro lugar, coletiva, isto é, a eleição de um povo. Então, nós fomos separados. Quando eu aceitei a Jesus, lá no começo da minha caminhada cristã, eu fiz porque eu vi ali passar um povo diferente. Ainda antes disso, teve alguém que me falou de Cristo. Eu ainda tive, rapidamente aqui, eu vou contar uma experiência que eu tive no começo da minha conversão, antes de aceitar Jesus. Eu ouvi um disco radiofonizado, A Última Trombeta, que era o título deste LP na época. E, inclusive, eu tenho até ele gravado aqui no meu celular. E volta e meia eu fico meditando. E, através da pessoa do Espírito Santo de Deus, quando eu cheguei ali no meu lar, que eu deitei, eu não sei explicar se fora um sonho profético concernente a tudo aquilo que eu ouvi naquele LP, que me chamou muita atenção. Então veio na minha mente tudo aquilo que eu presenciei ali, que eu ouvi no testemunho daquele LP, e era tudo tão real, tudo que aconteceu ali, naquele LP, que ficou gravado na minha mente, no meu coração. Então isso aí me deu um incentivo, pelo Espírito Santo de Deus, de aceitar o convite glorioso. O convite de Cristo passou a valer naquela noite no meu coração. Eu só não tinha aceitado ainda, quando aquele irmãozinho, ele veio me falar de Cristo e passou no toca-disco este LP, que mostra ali a realidade mesmo do arrebatar da igreja, do arrebatar de um povo diferente, de um povo que está aqui nesse mundo, mas não se contaminou com o mundo, como muitos hoje que se contaminam, que muitos trocam Jesus por qualquer coisa, muitos traem o nosso Salvador Jesus Cristo por qualquer coisa, qualquer item. Ao contrário aí da vontade de Deus, a pessoa troca. Outros, às vezes, trocam o Senhor Jesus por uma bebida, outros trocam o Senhor Jesus por uma noite de prazer em determinados lugares, com outras que não é a sua esposa. Então, tudo isso, amado, a pessoa troca o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outros mudam o seu sermão, muda a palavra de Deus através de simples migalhas que lhe é oferecida. Por quê? Porque o povo não quer ouvir a verdade da palavra de Deus. Aí está a dura realidade a qual está sendo pregada aqui nesta noite. Mas vamos ficar firme em Cristo Jesus e com a esperança de que Ele vai voltar e que nós estaremos com Ele, se nós nos mantiver fiel até o fim, amados. Bom, esse vídeo aqui, provavelmente eu vou ter que fazer em 2 ou 3 partes, que é um tema tão maravilhoso. E, olha lá, nós já vamos para 40 minutos de vídeo e eu estarei aqui terminando por hoje,
mas em outra oportunidade estarei fazendo a segunda parte para vocês, tá, amados e queridos irmãos? E eu tenho muito prazer em falar desta palavra para você. Bom, estarei aqui fazendo uma oração rapidamente para nós entregar este vídeo. E eu dependo aqui também do seu like, dependo aqui da sua presença aqui no canal, ainda que seja pela fé, você que está aí talvez em outros países, como a Nath ali está em Portugal, ali como outros também aqui no Brasil que nos assistem. Eu tenho tido poucas visualizações, mas eu conto com vocês. E Deus também, porque Ele quer salvar e quer nos aperfeiçoar a cada dia na sua presença. Bem, amados, eu estarei fazendo uma oração, careço das orações por mim também, por esse ministério glorioso, por este canal, a Bíblia falando aos corações, para que a gente venha a ter grande relevância no YouTube. Embora às vezes tem vídeos que a gente vê aí visualizações nenhuma, mas eu peço a você que faça uma reflexão, comente no canal. E eu estou aqui não para aparecer, mas estou aqui para pregar a verdadeira palavra de Deus. Por isso que a cada vídeo que você tem o privilégio de me assistir, de ouvir, não as minhas palavras, mas a palavra a qual eu expresso aqui, que é a palavra de Deus, a minha simplicidade nos vídeos, eu não mudo a minha expressão, eu procuro sempre expor na mais simplicidade possível, na mais humildade peculiar. Não que eu seja perfeito, não que eu seja santo, não. Não que eu não peque, mas a gente está aqui para fazer a vontade de Deus. Ao expressar esta palavra maravilhosa, esta palavra divinda do coração de Deus para o nosso coração, através da escrita que é a sua santa palavra. Tá, amados? Medite nisso e coopere conosco, compartilha, deixa aí o seu comentário. Por que eu estou tão assim enfático nessas palavras aqui de cooperação para o canal? É que a gente, quanto mais visualizações eu tiver, mais comentários eu tiver, mais eu vou continuar me expressando, ainda que não tenha visualização nenhuma no vídeo, mas eu vou continuar falando desta palavra, porque quem faz a obra é o Espírito Santo, né, amados? Então, mas que Deus vos abençoe, tá? Vou fazer uma oração aqui, e você não repara as palavras que às vezes a gente fala, e em outros vídeos aí que a gente repete muito determinada palavra, mas é assim mesmo. Mas eu devagar eu estou me reparando, eu estou assim me procurando me aperfeiçoar mais pela direção do Santo Espírito de Deus, e assim a gente vai levando. Então oremos nesta hora, nesse momento, oremos a Deus. Amado e querido Pai, somos gratos a Ti por esse vídeo, por esse canal, a Bíblia falando aos corações. Pai, eu sou grato a Ti por essa rica oportunidade, aqui no silêncio do meu trabalho, a qual, Senhor, nós podemos interagir mais e mais contigo. Nós podemos, Senhor, colocar nossa mente, o nosso coração em Ti, para que possamos deixar o Espírito Santo de Deus falar conosco de um modo especial e maravilhoso. Pai eterno, Pai querido, agora Tu fica conosco, Pai, nesta noite. E, Senhor, esse tema é maravilhoso, falando de eleição e predestinação. Pai amado, que Tu visita este ouvinte, que vai, Senhor, nos prestigiar nesta noite, toca no coração, salva
Aqueles que ainda não tiveram um encontro contigo, venham ter um encontro contigo nesta noite, Pai. Senhor, eu venho te pedir também perdão pelos meus pecados, pelas minhas fraquezas, Senhor. Sei que sou pequeno diante de Ti, diante da grandeza desse Deus maravilhoso, pois Tu és o Deus Todo-Poderoso, que abriu o mar vermelho para que o povo de Israel pudesse passar com os pés enxutos. Sim, meu Senhor, eu sou grato a Ti por tudo, Pai. Obrigado pelo meu trabalho material, obrigado por esta noite. Senhor, toma nas Tuas mãos a cada um, o meu patrão, Ariceu Wilson, Fernando. Também eu te peço, Pai, também aqui por esse hotel, fazenda maravilhoso, Pai, a qual nós estamos aqui, sim, sozinho nesta noite, mas aqui, Senhor, certo da Tua proteção, certo da presença do Teu Santo Espírito, nós estamos aqui postando mais um vídeo, Senhor. Agora, esse comentário tendo terminado, Senhor, nessa primeira parte, fica conosco, Pai. Fica com cada um. É o que eu te peço, Deus. Eu te agradeço por tudo, Pai. Visita esse ouvinte que está porventura enfermo. Esse ouvinte, Pai, que está no vício das drogas, da bebida. Ah, Senhor, tem misericórdia. Supre todas as necessidades deste pai de família, que talvez está desempregado, Pai, na noite desse dia, perdeu o emprego, perdeu a sua moral. Ah, Senhor, está com dívidas para pagar. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Pai. Essa mãe que está enferma, ali no hospital, que depende, Pai. Ah, Senhor, Pai, tem misericórdia. Esse chefe de família que está talvez preso nesse presídio, sem a vez ter culpa nenhuma, ou a vez fora confundido com outras pessoas. Oh, meu Pai, que cometeram um determinado delito. Ah, Senhor, dá esperança, aumenta a fé, tira essa pessoa deste lugar, Pai. Ah, dessa cadeia. Sim, meu Senhor, faz justiça, Pai, para que o teu nome seja glorificado no céu e na terra também, através dos seus filhos que estão aqui, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo, meu Deus. Fica conosco, Pai, nesta noite. Traga o ouvinte para ouvir a tua palavra através deste canal, que não é meu, mas esse canal é teu, Senhor. Já temos expressado aqui a tua palavra com alegria, dada pelo teu Santo Espírito, Pai. Que ele tenha a primazia, ele tenha a liberdade de atuar dentro de cada um de nós, Pai. Obrigado por tudo, meu Senhor. Fica conosco, nos dê uma noite de paz, nos dê uma noite feliz, também para todos os ouvintes do canal A Bíblia Falou nos Corações. Pai, fica conosco, fica com cada um, toma a nossa pátria nas tuas mãos, cada congregação, cada denominação que prega ainda esta palavra, Pai. Fica com esse pastor, fica com esse servo do Senhor, compromissado com a tua santa e gloriosa palavra. Toma minha casa nas tuas mãos, minha esposa, minhas filhas, também ali o meu netinho, Natan, ali a Luna, Esther, Stephanie, Karine, Diogo, Mateus, tem misericórdia, nossos vizinhos da direita, da esquerda, nossos amigos de trabalho, fica com cada um nesta noite, Pai, é o que eu te peço, Deus. Nos conceda nova e vitoriosa oportunidade para nós estar na Tua presença, falando do Teu amor, da Tua graça e do Teu poder. Pai, é o que eu te peço, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Registra, Pai, este vídeo, sim, meu Pai, nos céus, diante da Tua presença, no Teu livro santo, é o que eu te peço e te agradeço desde já, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Teu Espírito Santo. Amém. Que Deus vos abençoe, meus amados queridos irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor.
e que você tenha uma noite abençoada por Deus, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Que fiquem na paz do Senhor e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir, e se Ele voltar, nós estaremos com Ele ali no céu para gozarmos das maravilhas que Ele tem para todos nós. Que Deus vos abençoe, amados. Quem vos despede aqui é o seu irmão em Cristo, irmão Aguinaldo Monteiro. Que Deus vos abençoe e até uma próxima oportunidade, assim Ele nos permitindo. Amém.